Presbiopia significa olhos envelhecendo. Todas as pessoas vão ter presbiopia, basicamente entre 35 e 45 anos. Ocorre porque o músculo e a lente dentro do olho não funcionam de uma forma tão competente como um jovem para fazer a acomodação. A acomodação é um processo no qual a lente dentro do olho muda de foco para a gente poder enxergar as coisas de perto. É interessante a gente entender que todas as pessoas vão ter presbiopia. Entretanto, isso varia de pessoa para pessoa quando ela vai precisar de usar óculos para perto ou, eventualmente, fazer uma mudança no grau que ela tem para longe. A presbiopia é tratada com óculos para perto, um óculos positivo. Se a pessoa, no caso, tem, por exemplo, miopia, ela vai precisar de um óculos menos negativo para poder enxergar de perto. Muitas vezes, dependendo da miopia, ela pode simplesmente tirar os óculos para poder ver de perto, mas ela vai ter que chegar o que ela quer ler para perto, numa posição de acordo com a quantidade de miopia que ela tem. A gente lembra daquela fórmula que é 1 dividido pelo grau, a distância em metros que a gente consegue fazer o foco. Então, se a pessoa tem 2 graus de miopia, ela vai conseguir fazer o foco a meio metro. Então, é realmente importante a gente fazer uma avaliação de cada caso para poder estudar qual a melhor forma de tratar a presbiopia. É interessante a gente falar sobre hipermétrope e a presbiopia. Na hipermetropia, a pessoa consegue, com esse sistema de acomodação, compensar a hipermetropia durante toda a vida. Em algum momento, essa capacidade de acomodação que compensa a hipermetropia, ela fica no limite. E a pessoa começa a precisar de óculos, primeiro para perto e eventualmente para longe também. Mesmo no jovem, quando a gente faz o exame da dilatação da pupila, a gente consegue ver a quantidade real de hipermetropia que o paciente tem. É por isso que é muito comum a pessoa que nunca usou óculos até os 35, 40 anos começar a precisar de óculos primeiro para perto e depois para longe também. Isso é o que a gente chama de hipermetropia latente. No caso do míope, pode acontecer o contrário. Esse sistema de acomodação pode fazer uma força durante a vida, que a pessoa, sem, vamos dizer assim, sentir tanto, ela faz essa força e faz o grau de miopia ser um pouquinho mais forte do que ela precisa. E é comum depois a pessoa começar a diminuir o grau de miopia durante a fase inicial da presbiopia, até que ela fica com o grau real dela. Quando a gente faz o exame de dilatação, a cicloplegia permite que a gente veja real o grau de hipermetropia que o paciente tem, ou eventualmente de miopia que o paciente precisa para fazer a visão de longe. Alguns exames, como o exame do wavefront, ajudam a gente a documentar essa avaliação do ponto de vista óptico do paciente de uma forma mais objetiva. E isso pode facilitar desde a prescrição de um óculos ou lentes de contato, até mesmo numa avaliação para um candidato que vai fazer cirurgia de correção visual refrativa. A cirurgia ideal para a presbiopia ainda não existe. Eu falo ainda porque a gente tem vários estudos acontecendo no mundo todo para tentar fazer a restauração da acomodação. Isso já foi tentado de várias formas, mas ainda não conseguimos uma forma eficiente para restaurar o processo de acomodação dentro do olho, nesse mecanismo que a gente tem entre o cristalino, que é a lente natural, e o músculo que fica em volta dele, que faz uma contração, fazendo o processo de acomodação acontecer. Apesar de não ter a cirurgia ideal para a presbiopia, que seria para restaurar essa acomodação, a gente tem várias opções cirúrgicas que podem melhorar do ponto de vista óptico a questão do paciente poder fazer a visão de perto de uma forma menos dependente de correção por óculos e lente de contato. Uma das mais comuns, que serve tanto para lente de contato como para cirurgia, é o que a gente chama de báscula, ou visão balanceada. Nessa situação, você programa o olho dominante ficar para longe e o olho não dominante fica com a visão melhor para perto. É uma condição que mais de 90% das pessoas conseguem adaptar, mas eventualmente é interessante você fazer um teste com lente de contato para ver se o paciente tem essa adaptação, no caso dele pensar em fazer a cirurgia para fazer uma forma de correção definitiva. É importante entender que quando a gente faz a correção visual a laser personalizada, a gente consegue trabalhar o que a gente chama de profundidade de foco. Isso pode permitir uma condição melhor na cirurgia do que em relação à lente de contato. Mas é muito importante o paciente entender que o objetivo é reduzir a dependência de correção por grau. Não é, eventualmente, infelizmente, um objetivo final de eliminar completamente e restaurar a acomodação como ele tinha quando tinha 25, 30 anos. A cirurgia do LASIK é a melhor forma de fazer essa combinação de longe e perto.
mas é importante o paciente fazer exames complementares para avaliar se essa é a forma mais segura e como vai ser o melhor planejamento para esse tipo de cirurgia. Bom, a disfunção do cristalino, ela começa na presbiopia. A gente tem que primeiro entender que o cristalino é a lente natural dentro do olho. Essa lente natural, ela tem um músculo em volta. Esse músculo contrai e a lente faz um processo de acomodação. E esse foco, ele acontece em frações de segundo, quando a gente quer enxergar de longe, intermediário e perto, a gente consegue focalizar a nossa visão para ajustar esse foco da forma mais rápida e mais eficiente possível. Durante a vida, a gente vai perdendo essa capacidade de acomodar. Essa perda é inexorável em relação à idade. Algumas pessoas talvez percam um pouco mais rápido e outras vão demorar um pouco mais para ter essa perda. Mas isso acontece em todas as pessoas. Então, nessa fase inicial da presbiopia, a pessoa precisa de um óculos para perto. Ela tem a dificuldade de acomodar e a presbiopia é realmente o primeiro, vamos dizer assim, fenômeno nesse processo de disfunção do cristalino. Isso vai acontecendo de forma gradual, tanto é que o grau de grau positivo, que pode ser da hipermetropia combinada com esse grau de presbiopia, vai aumentando até que chega no limite. Nessa situação, o cristalino já tem uma perda total da capacidade de acomodação e vai começar a acontecer também a perda da transparência. O cristalino é uma lente transparente que permite a luz entrar dentro do olho e fazer uma imagem bem nítida na retina. Essa situação da perda da transparência a gente chama de catarata. A catarata, tanto quanto a presbiopia, ela vai acontecer de uma forma gradual e de forma variável de pessoa para pessoa. Por exemplo, diabético tem uma tendência de ter uma catarata um pouco mais rápida. Alguns medicamentos, como o corticoide, podem precipitar a formação de catarata no jovem. Mas de forma bastante comum, a gente vê a pessoa entre 40 e 45 anos começar a precisar de óculos para perto, isso vai evoluir até uns 55, 60 anos. Aí a pessoa começa a ter a catarata e a qualidade da visão para longe começa a ficar prejudicada. A cirurgia da catarata é, evidentemente, a forma definitiva de tratar essa disfunção do cristalino. Mas a gente, eventualmente, tem que considerar cada caso para ver a indicação dessa cirurgia. Não precisa ter uma catarata avançada para indicar a cirurgia. Mas, de forma bastante objetiva, a gente tem que entender que o paciente tem já um cristalino que está prejudicando a sua visão do ponto de vista de transparência para fazer a decisão de tirar o cristalino e implantar uma lente dentro do olho. Essa lente pode ser programada para corrigir a visão de longe e de perto. E a gente tem tecnologia hoje disponível para aumentar a capacidade da cirurgia, diminuir a dependência de correção por óculos. Isso é a moderna cirurgia de catarata.